Vamos falar sobre Instinto Selvagem? Por favor. Vamos lá. O que você gostou mais, do Instinto Selvagem ou de Vértigo? Vou começar assim. Bom, a partir do momento que a gente parte do pressuposto que tudo depois de Vértigo é Vértigo, eu acho que Vértigo deu muito sentido para as minhas opiniões que foram geradas a partir dele. E Instinto Selvagem, ele veio depois de Vértigo e eu tive muita influência de Vértigo para poder pautar ali as teorias que eu criei sobre Instinto Selvagem. Acho que isso aqui tá na minha cara. Mas não por isso, não porque Vértigo... Não, óbvio, tem outros filmes, assim, poderia ter curtido mais, mas é porque eles, pra mim, estão em lugares diferentes. Eu não consigo falar sobre um filme ser melhor do que o outro, quando pra mim eles estão... Eu perguntei se você gostou mais. Porra, muito difícil. Faz pergunta difícil pro outro, gente, pelo amor de... Eu, às vezes, fico meio que assim, eu tenho muitas opiniões formadas e claras sobre várias coisas. Mas aí, se você quiser falar qual que eu gostei mais entre dois que eu gostei, caramba, eu acho até injusto. Entendi. Porque eu posso ter gostado dos dois de maneira igual, entendeu? Eu gostei dos dois de maneira igual. E a única avaliação que eu tenho sobre isso é que eu vi Vértigo, logo depois eu vi Instinto Selvagem e eu trouxe muitas influências de Vértigo para Instinto Selvagem. Sim. Então, isso moldou talvez uma outra perspectiva que seria diferente, talvez, se eu não tivesse visto o Vértigo antes. Eu acho que isso daí já tá muito legal pra gente começar um debate. Mas eu não acredito que eu tenha que escolher um em detrimento ao outro. Eu gostei dos dois, eu não consigo falar qual que eu gostei mais. Porque cada um supriu as minhas necessidades de forma de uma telespectadora e apreciadora de cinema em lugares específicos. Entende? E o que você sentiu em Instinto Selvagem, assim, que tenha em Vértigo? Bom... Qual é a estrutura, assim, que você curtiu ali, que você viu? Absolutamente. Que você, quando a gente estava assistindo, ela ficava o tempo inteiro, assim, criando conclusões sobre o que viria a acontecer. Eu sou uma telespectadora ansiosa, tá? Então eu vou vendo o filme e vou sempre criando narrativas para aquilo que tá acontecendo naquele momento. Então eu nunca vou ver um filme... Condicionada por Vértigo, então? Total, eu nunca vou ver um filme... eu nunca vou ver um filme e vou me contentar com aquilo que está sendo exposto para mim. E eu acho que isso é muito interessante, porque para além de quando acaba o filme, eu sempre crio a minha narrativa do que aconteceu depois, como se aquela ali fosse uma história real, sabe? Então aconteceu muito isso com Instinto Selvagem, assim como aconteceu com Vértigo também. Mas... Qual foi a pergunta que eu me perdi? O que você viu ali nos dois filmes? Não, absolutamente tudo, né? A partir do início, porque eu já vi o filme já enviesada, sabendo que tinha alguma coisa ali, até porque a gente estava vendo o filme, o Felipe estava revendo, eu achei que eu já tinha visto em algum momento, mas realmente eu não vi, eu tinha cenas marcantes, como as xeristas eram cruzando as pernas, que eu já conheci, então achei que eu já tivesse visto, porém eu não vi, não havia visto, então tinha cenas ali muito específicas, em que eu já recordava em algum momento na minha memória e etc. Mas eu vi de forma bem enviesada para buscar coisas que pudessem ter de como é que é a palavra? De encontro com o Vértigo, né? Então, essa questão da mulher, que ela permeia por diversas personalidades, né? Uma mulher que ela tá... guiando o olhar masculino daquele que acredita que é voyeur, numa visão... Né? Uma figura exibicionista, né? De um homem voyeur que acredita que está numa posição extremamente segura sendo voyeur. Afinal, no filme, ele é um policial, né? Então, ele acredita que ele tem o poder de dominar aquela situação, quando, na verdade, ele não tem. E durante todo esse momento do filme, eu fiquei completamente obcecada pela personagem, que eu não me lembro o nome, gente, não me lembro o nome do personagem, mas da atriz. Catherine Tramell. Exatamente, da atriz. Então, porque... Essa não é a atriz, é a personagem. Não, a personagem é a Charlize Theron, que Sharon Stone, desculpa, que é a atriz. Então, eu fiquei completamente obcecada por ela, sobre como ela, quanto mulher, e aí eu acho que a gente parte muito mais, porque a gente tem toda uma visão machista, principalmente quando ela tá ali, né, na delegacia, com vários homens olhando pra ela, mas ela ali tem o poder dela determinar o que ela quer que eles vejam, né, de qual postura que ela quer mostrar pra eles. Ela tá sempre se antecipando. Ela tá sempre se antecipando e eu acho isso maravilhoso. Então, assim, muito para além de uma visão machista que já existia e que existiu muito em Vértigo, no qual a gente via só uma visão masculina sobre a mulher que estava sendo ali apreciada como uma figura voyeur, a gente tem em contrapartida ela determinando o que ela queria que fosse visto.
E ali a gente vê uma mulher muito forte. E eu achei espetacular. Eu me apaixonei por uma serial killer, desculpa. É isso. Mas é aquilo que a gente conversou, né? Assim, o filme ele não cai num lugar meio moralista de que, por mais que ele esteja colocando essa figura feminina como uma figura que está sempre um passo à frente a esses homens e, portanto, colocando eles sobre a dúvida de sua própria condição de poder, tornando-os violentos por conta disso, inclusive, que ela vai ser uma figura também angelical. Muito pelo contrário. Ela é uma filha da puta, muito pelo contrário. né? E é uma filha da puta que utiliza dos artifícios pra determinar o que ela quer. E é todo mundo filho da puta, então você também. Sim, exatamente. Basicamente. Exatamente. Até porque não só homens podem ser filha da puta, mulher também. É isso, também são de alguma Sim, maneira. sim. E aí ela se apresenta como essa figura e ela tá sempre um passo à frente do personagem, só que ao mesmo tempo o Paul Verhoeven ele vai construindo essa dinâmica de mistério onde a gente sempre deslocado no nosso olhar para quem é de fato quem é Catherine Tremel e quem de fato é o assassino. E eu acho que é muito interessante essa questão do Paul Verhoeven, porque ele vem, né, trabalhando toda essa temática até o último momento e a última cena do filme. Eu não tive essa mesma sensação com Vértigo. Porque com Vértigo ele veio desenrolando toda uma estrutura a partir de um certo momento do filme. Ele deixa muito claro qual é a estrutura, né? E aí, a partir dali, ele vai permeando as personalidades, a partir de um olhar masculino, as personalidades da mulher. E aí, ali, a gente vai tentando, né, formar as nossas opiniões como telespectadores. Aqui, em nenhum momento, eu consegui formar nenhuma opinião. Ele foi do início ao fim trabalhando essa questão misteriosa, que me deixou ansiosa para saber o que aconteceria na frente. Existe um outro lugar da estrutura do mistério ali, né? Sim. Em Vértigo, esse mistério ele se consolida nessa dinâmica do olhar do Scott para Judy Barton, no sentido de desvendar quem é essa mulher, e essa é a estrutura central. Em Instinto Selvagem, essa é também uma estrutura central. Descobrir quem é Catherine Tremel. Sim. Só que, para além disso, inclusive, ela traz o tempo todo a narrativa, porque ela vira e fala, olha só, aconteceram essas mortes que estão aqui ditas no meu livro. Sim. E com você, a narrativa que a gente vai trabalhar a partir de agora é que você vai se apaixonar por mim. Só que E você vai se arrepender. Sim, só que a diferença dos dois é justamente essa. Enquanto no primeiro, no caso do Vértigo, existe uma dinâmica de desvendamento da figura feminina, aqui existe uma tentativa de desvendamento da figura feminina que não se completa porque ela não deixa em nenhum momento. Sim. Ela é a desvendadora, ela é a mulher que vai... É a personagem que vai conduzir o olhar masculino Ela para que algum está sob lugar. o comando, e inclusive isso é muito claro em todas as cenas, né? Inclusive nas cenas de sexo, no qual ela tá sempre por cima, ela tá sempre comandando como ela quer que aquele homem reaja, né? Ela tem ali o poder de conduzir toda a narrativa que ela quer para aquela situação e que ela escreve nos livros dela. Ela é a escritora da história. Sim, e é quando ela sente esse poder saindo de controle, ela simplesmente mata aquele que... Exatamente. Quando ela sente que isso é uma visão minha, tá? Quando ela sente que aquela outra parte está se envolvendo para além do que ela quer, que é de uma forma sexual, né? E ela talvez esteja também se envolvendo, começando a se envolver de uma forma mais humana e menos psicopata, ela mata aquela pessoa, né? Deixando explodir o seu lado psicopata, seus lados ali animais, né? Animalescos. E isso, na última cena do filme, é muito, muito, muito interessante. Existe uma permissão ao desejo, digamos assim, instinto Sim. selvagem. Né? Existe, portanto, um instinto de fato. Ela não... Apesar dela ser muito racional na maneira como ela conduz as coisas, todas aquelas vítimas que ela tem no meio do caminho são objetos para o desejo sexual sim. dela, no final das contas, né? Então, a cena final do filme, inclusive, spoiler, se você não assistiu Instinto Selvagem ainda, mas assim... Muta aí. Filme de 1990, mas se você não assistiu ainda, dá o mute aí. A cena final, de alguma maneira, diz um pouco sobre isso, né? Sim. Nós temos os dois deitados na cama, finalmente. Depois de todo o mistério supostamente concluído, foi a psicóloga lá que matou, que fez todas as coisas. Isso é muito interessante, por isso que eu falo que eu fiquei do início ao fim completamente intrigada. Isso, são 3 mulheres loiras que são postas como possíveis assassinas durante o filme, que é uma estrutura que o Vértigo, de alguma maneira, conduz ali sim. essas mulheres misteriosas no meio do caminho. Quem vai ser no final das contas? E a gente sempre acha... Engraçado que existe, com Hitchcock existe muito uma visão obsessiva em cima da mulher loira e acaba que
a gente vê isso também em Instinto Selvagem, né? As mulheres, elas são loiras. Porque é uma elas... estrutura que vai se repetir ali, né? E assim como em Vértigo nós temos essas 3 mulheres essas 4 mulheres, na verdade, ali, Carlota, Madeleine 2 vezes, né? A Madeleine interpretando a Madeleine que de fato morre e a Judy Barton. Aqui nós temos também essas 3 mulheres misteriosas e qualquer uma delas pode ser a assassina. Só que, entretanto, acho que o grande barato do Instinto Selvagem é que ele coloca na nossa cara o tempo inteiro. Vai ser a Catherine Tremel, cara. Exatamente, mas a gente duvida da gente mesmo. Exatamente mesmo, mas o cara fica ali o tempo inteiro. Olha só, a Catherine Tremel. Olha só, vou te mostrar isso aqui, ó. Talvez você esteja errado. Mas é ela, cara. Eu me sinto, em certo momento, vendo o filme, até parte daquele elenco. Sabe, sendo enganado de uma certa forma. Aquela mulher brincando comigo ali. Eu me senti muito... Meu Deus, não é ela? Caralho, não é possível. Como assim ele tá desmontando tudo que eu pensei? Mas é claro que é ela. Mas e no final das contas, é ela. E quando ela vai... E aí o... Spoiler, né? Quando ela vai finalmente ali na cama com os 2 juntos, depois de todo o mistério supostamente solucionado, e aí, o que a gente vai fazer a partir de agora? A gente pode ter filhos. Aí ela começa a ameaçar e pegar o negócio. Sim. Ou então, simplesmente... E aí ela fala, mas eu não quero ter filhos, eu não quero, né, não falo dessa forma, mas ela expressa que ela não quer ter filhos, que ela não quer construir uma família. Sim. E ele fala, então a gente apenas pode transar, né, fazer sexo durante a vida inteira. Sim. E aí ela vê que... O que ela queria, que era o desejo dela de ter a sua sexualidade satisfeita, né? Sim. Ela conseguiu. Então, nesse momento, ela desistiu de matá-lo. Sim, maravilhoso. É maravilhoso. Instinto Selvagem é um filme extremamente estilizado. É um filme que bebe muito desse cinema dos anos 80. É um filme da década de 90, mas ele bebe muito desse cinema dos anos 80. Do próprio Paul Verhoeven, mas também do Brian De Palma, dessa galera. Que estiliza esse cinema moderno da galera ali de Hitchcock, etc. Mas fazendo isso, não para continuar aquela obra, mas entendendo que existe uma crise do cinema moderno e dessa crise algo novo precisa surgir. Algo novo, mas não algo que surja do zero. Algo que se sobreponha, que suba sobre o cadáver do cinema moderno e, portanto, o cadáver de Hitchcock e o cadáver de Vértigo, para fazer algo completamente novo, hiper estilizado, hiper esticado. Todas as possibilidades estilísticas são levadas ao máximo para fazer um filme como esse. Sim, tudo depois de Vértigo é Vértigo, mas cada diretor, ele traz a sua personalidade para aquela história, né? Não quer dizer que vai ser sempre exatamente a mesma estrutura. Não. Né? Exatamente tudo ali como aconteceu em Vértigo. Isso é muito interessante. A gente consegue ver ali coisas parecidas, coisas que a gente consegue, né, fazer conexões, mas cada um fazendo de forma específica e única. Maravilhoso. Instinto Selvagem vale muito a pena assistir. Assistam! Muito. Instinto Selvagem. É Vértigo, né? É Vértigo. É Vértigo. Muito Vértigo.